Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Para repensarmos diante de nosso Deus, diante da sua palavra, buscando o entendimento da sua vontade para não sermos religiosos, mas expressão do Pai neste mundo. Por isso, ficarmos envergonhados do Filho do Homem. O que isso de fato quer dizer e qual é o impacto disso em nossas vidas e como podemos ficar. Isto está lá em Marcos, no capítulo 8, do 38 até o 9:1, Jesus falando diz assim: Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessas pessoas. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Jesus está falando de incredulidade. Nós precisamos entender que a nossa vida, nosso andar, a nossa caminhada está relacionada à fé. Andar por fé. Quando não andamos por fé, nós na realidade somos incrédulos. Simples assim, mas o que quer dizer andar por fé? Andar por fé é termos a convicção, a certeza das palavras, das promessas proferidas pelo Senhor com relação a nós. Toda a nossa vida ela deve se resumir num simples ato ou numa simples atitude: conhecer a Deus. Quando conhecemos o Senhor e conhecemos a Cristo, a quem Ele enviou, a quem o Pai enviou, para nos salvar, nos resgatar, nós começamos ou aprendemos a enxergar coisas que não estão nessa realidade natural. Envergonhar de Cristo, ou seja, viver uma vida na incredulidade, na realidade acharmos Jesus um cara legal, mas não nos submetermos a seu senhorio, não vivermos segundo a sua vontade, não andarmos neste mundo como filhos de Deus. Continuarmos, sim, a pensar, a andar, a buscar segundo o pensamento natural. Todo pensamento natural está voltado para um aspecto muito simples: se preservar ou se salvar. Tudo o que faz tem o intuito de se salvar das situações ou se livrar das situações. Precisamos entender que, quando nós vivemos por fé, nós andamos segundo o modelo que Cristo deixou, segundo o seu exemplo. Viver desta maneira é não se envergonhar de Cristo. Agora, quando queremos e achamos Cristo um cara legal, mas andamos neste mundo segundo o pensamento natural, ou seja, nós não nos convertemos a Deus, mas queremos que Ele se converta a nós, então isso quer dizer que nós não aceitamos as suas palavras. Nós não submetemos as suas palavras, por quê? Porque não conhecemos da sua vontade, não conhecemos a Deus. Queremos viver uma religiosidade, buscamos um alívio, um culto no sentido de aliviar a nossa consciência, de trazer um certo alívio, mas isso não quer dizer que seremos aceitos por Deus. Essa é a questão. Toda a vontade de Deus está expressa no ato de sermos semelhantes a seu Filho, de vivermos neste mundo como seu Filho, ou seja, seguindo o modelo que Cristo deixou, andando segundo as promessas que Ele falou, observando a vontade de Deus, buscando o conhecimento, sendo expressão da justiça, da graça e da bondade de Deus neste mundo. Quando não vivemos assim, nós simplesmente não cremos no que Ele falou. Nós andamos segundo o que nós entendemos, segundo o que nós compreendemos com relação ao pensamento natural. Mas se nos submetemos a Deus, podemos ser até taxados de loucos.
E provavelmente seremos, pois não andaremos, a realidade é andaremos de maneira oposta àquilo que seja o pensamento natural. Essa é a questão. Queremos andar de que maneira? Segundo a vontade de Deus ou segundo o pensamento natural, segundo a concordância do mundo? Se buscamos isso, nós não buscamos a vontade de Deus, porque são opostos entre si, não traduzem a vontade, não traduzem a vida e nem a natureza de Deus. Quando nós nos convertemos, ou seja, nós nos submetemos à vontade de Deus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e que Ele é o único capaz de nos conduzir ao Pai, nós iniciamos uma jornada de amadurecimento, de crescimento. Nós precisamos entender, somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, por aquilo que Ele fez na cruz. Por causa deste amor que é revelado, nós somos constrangidos a nos submetermos àquilo que Ele fez por nós. E constrangidos pelo que Ele fez, nós buscamos o conhecimento da sua vontade, do seu querer, e vivemos segundo as suas promessas, para revelarmos Ele ao mundo. Isto é viver a vontade de Deus, é não nos envergonharmos do Evangelho, é não envergonharmos do Filho do Homem. Só assim Deus é conhecido, só assim a sua vontade é realizada, só assim somos o instrumento da sua justiça e expressão da sua vontade. Possamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade. Que a gente possa entender isso, que a gente possa crescer, amadurecer, buscar o conhecimento e entendimento para sermos expressão de Cristo e não instrumento de revelação do diabo neste mundo. Pois quando vivemos segundo o pensamento natural, nada mais, nada menos do que estamos fazendo é revelando as próprias obras do diabo. Mas nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para revelarmos a obra de Deus, revelarmos que somos filhos, glorificarmos o seu nome e santificarmos a Ele. Só fazemos isso quando cremos e quando nos submetemos às suas palavras, não vivendo por incredulidade, mas por fé, na convicção e na certeza daquilo que Cristo fez em nosso favor por nós. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.